O sol, vê se não esquece e me ilumina. Bom dia, crianças! Hoje estamos iniciando mais uma aula de gramática e vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é verbos. Hoje nós vamos estudar mais especificamente os modelos de conjugação. Como vocês já estudaram, há 3 conjugações para os verbos. A primeira, a segunda e a terceira conjugação. A primeira conjugação são aqueles verbos terminados em AR. A segunda conjugação são os verbos terminados em ER. E a terceira conjugação são os verbos terminados em IR. Então, vejamos agora na tabelinha alguns exemplos dessas terminações. A gente tem o verbo na primeira conjugação, como exemplo, o verbo cantar, amar, sonhar. Observem que todos eles têm a terminação AR, por isso eles fazem parte da primeira conjugação. Temos também como exemplo de verbos da segunda conjugação, vender, chover e sofrer. Prestem atenção que esses verbos são terminados em ER. E na terceira conjugação, nós temos os verbos terminados em IR, partir, sorrir e abrir, certo? Então, é só para que vocês possam aí relembrar, né, o que nós já estudamos sobre os 3 tipos de conjugação. Vamos acompanhar agora na página 219 do livro de gramática uma pequena história em quadrinhos. Mãe, pai, socorro! Que houve, Ouse? No banheiro, um ET com olhos enormes está comendo creme dental. Ah, não acreditam? Então venham ver. Pronto, você acaba de conhecer a sua prima Ercília. Então, observem aí que nessa história em quadrinho, nós temos a presença de alguns verbos. Dentre eles, nós temos o verbo ouve, está, comendo, acreditam, venham, ver, acaba e conhecer. Esses verbos, eles estão presentes na tira. Mas vejamos como que esses verbos estão no infinitivo, né? Ou seja, na sua forma original. O verbo ouve, né? No infinitivo, ele está como verbo haver. O está, ele fica estar. Comendo, comer. Acreditam, acreditar. Venham, o verbo no infinitivo é vir. Ver no infinitivo é ver, prestem atenção aí na terminação, é R. Acaba, acabar. E conhecer é conhecer, certo? Então, observem aí que o verbo haver, ele faz parte da segunda conjugação, o verbo estar da primeira, o verbo comer da segunda, pela terminação ER, o verbo acreditar, observem a terminação AR, primeira conjugação, o verbo vir faz parte da terceira conjugação, porque tem a terminação IR, o verbo ver, com a terminação ER, ele faz parte aí da segunda conjugação, acabar, primeira conjugação, e o verbo conhecer, segunda conjugação. Na aula passada, nós estudamos sobre o tempo e o modo dos verbos, certo? Então, nós vimos que os verbos eles são divididos em modo indicativo, em modo subjuntivo e em modo imperativo. Então, é importante que vocês saibam diferenciar e aprender os modos para quando começarem a fazer as conjugações, vocês saberem em que tempo e que modo os verbos estão. Então, o modo indicativo, ele é o modo verbal que indica algo certo, né? Ou seja, algo preciso, vamos dizer assim. Então, os seus tempos verbais são presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Já o modo subjuntivo, ele é o modo verbal que indica dúvida,
incerteza, né? Hipótese, ou seja, algo que é provável, algo duvidoso e algo incerto. Então, seus tempos verbais são presente, pretérito e futuro. Já o modo imperativo é o modo verbal da ordem, né? Do comando. Ou seja, ele não possui tempos verbais, ele só possui forma, né? Que é o que nós vamos ver mais à frente, as formas aí do verbo imperativo. Quando o verbo ele está no modo imperativo, ele só possui ou a forma negativa ou a forma afirmativa. Ele não possui tempo, como nos outros, indicativo e o subjuntivo, né? Como presente, passado, futuro do presente, pretérito imperfeito. O modo imperativo, ele só apresenta forma, que é ou a forma negativa, né? Ou a forma afirmativa, né? As formas nominais, que é o infinitivo, o gerúndio e também o particípio. Acompanhe agora esse modelo, né, esse esquema aí, que mostra o modo e o tempo de cada verbo, né? Nós temos em cima, na parte do topo do esquema, nós temos o verbo, e aí logo em seguida nós temos o modo, que é o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, e abaixo nós temos o tempo de cada modo. Então, dentro do modo indicativo, nós temos o tempo presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, certo? Dentro do modo subjuntivo, nós só temos 3 tempos, que é o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. E no modo imperativo, nós não temos, não há primeira pessoa, né, do singular, nós não temos tempo, nós só temos aí as formas, que é o afirmativo e o negativo. E dentro desse afirmativo e negativo, nós temos as formas nominais, que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio, certinho? Então, ao conjugar um verbo no modo indicativo, por exemplo, você vai conjugar ele nesses 6 tempos. Já no modo subjuntivo, é somente nesses 3 tempos que vocês estão vendo aí: presente, pretérito imperfeito e futuro. E no modo imperativo, é apenas na forma afirmativa e negativa, certo? Não tem tempo verbal. Vejamos agora o exemplo de conjugação do verbo amar. Ele está na primeira conjugação, né, devido à sua terminação, que é a R, e vejamos a conjugação desse verbo no modo indicativo. Lembrem-se de que nós temos, quando nós falamos de modo indicativo, temos aí 6 tempos, né, que fazem parte do modo indicativo, que é o presente, o pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, certo? Então, observem como é a conjugação do verbo amar no presente do indicativo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam, certo? No pretérito perfeito, eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. No futuro do presente, eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis e eles amarão, certo? Então, no livro de vocês, na página 220 e 221, vocês também vão encontrar exemplos de outros verbos conjugados no modo indicativo, certo? Então, nós também podemos observar o exemplo do verbo bater, que está na segunda conjugação, né? Prestem atenção na terminação ER, por isso esse verbo faz parte da segunda conjugação. E vocês podem observar aqui também esse verbo no modo indicativo, né? Lembrem-se aí que nós temos, para o modo indicativo, nós temos 6 tempos, né? Então, por exemplo, o verbo bater no pretérito perfeito, né? No modo indicativo. Eu bati, tu bateste, ele bateu, nós batemos, vós batestes e eles bateram, certo? Então, vocês podem aí acompanhar todos os tempos, né, do modo indicativo
toda a conjugação aí do verbo bater. Já como exemplo de um verbo de terceira conjugação, nós temos o verbo partir, aí também no modo indicativo. Percebam que quando a gente fala de modo, ele não muda, e os tempos também de cada modo também não mudam, eles permanecem igual, crianças. Então, para o modo indicativo, lembrando a vocês, são 6 tempos, certo? Eles continuam iguais, e o que vai modificar, o que vai haver mudança aí é a conjugação, né? Se for um verbo de primeira, se for um verbo de segunda ou de terceira conjugação. Observem aí o verbo partir no futuro do presente. Eu partirei, tu partirás, ele partirá, nós partiremos, vós partireis e eles partirão, certo? Então, o modelo de conjugação, ele é o mesmo, né? O modo ele é o mesmo, os tempos para cada modo também não muda. O que vai modificar é o verbo, né? Se é de primeira, de segunda ou de terceira conjugação. Então, sugerimos que vocês treinem bastante utilizando outros verbos de primeira, de segunda, de terceira conjugação nessas tabelinhas de cada modo,